Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindas. Mais uma live aqui no nosso canal do YouTube. Boa noite. Meninas, hoje a gente vai abordar um tema que eu gosto muito, que é sobre os fitoterápicos. E mostrar para vocês como eles são peça-chave para aliviar nossos sintomas no climatério e na menopausa. Então, eu vou esperar só um pouquinho para vocês irem entrando. Sejam muito bem-vindas. Boa noite. Então, os fitoterápicos é um tema realmente que eu sou muito fã. Uso, já preparei meu chazinho aqui, ó. Esse chá hoje é gelado, até postei para vocês. Um chá diferente, olha, que bonita a cor dele. Um chazinho gelado que a gente realmente toma ele geladinho. Deixa eu mexer um pouquinho. Já vou passar qual é esse chá também para vocês, já já. Jô, boa noite, tudo bem? Edna, Ana Paula, oi meu amor, sejam muito bem-vindas, viu, Aparecida? Ó, já tô com meu chazinho aqui, a Cira, boa noite, viu, meninas? Sejam muito bem-vindas, Edneia. Então, eu já vou começar já, só tava me aquecendo aqui, tomando um golinho do meu chá. E hoje a gente vai falar sobre esse tema tão importante que alivia muito, muito nossos sintomas no climatério e na menopausa, que é o uso dos fitoterápicos, aquelas plantas medicinais. As plantas, as raízes, elas fazem muito bem para nós nessa fase, porque a gente consegue aliviar muitos sintomas, mais do que vocês imaginam. Não sei se vocês já tomam algum chá, fala aí para mim. Já coloca aqui nos comentários. Você usa já algum chazinho? Camomila, chá verde, hibisco. Vocês conhecem? Já tomaram algum chá? Coloca aí para mim nos comentários. Enquanto as mulheres vão entrando, a gente vai falando, eu vou conversando com vocês. Esse chá que eu tô tomando aqui, ó, já para adiantar, é uma mistura, tá? Que tem amora, sálvia, tem laranja. Eu vou mostrar daqui a pouco qual é. Então, meninas, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a doutora Tatiana, eu sou médica, médica integrativa, focada principalmente na saúde da mulher 40 mais, principalmente mulheres que estão no climatério, na menopausa. O climatério é aquela fase que antecede a menopausa, já ali a partir dos 40 anos, e que traz bastante sintomas para a gente, tá? E o meu foco realmente são vocês, mulheres que estão nessa fase e que muitas vezes desconhecem que tantos sintomas são por vocês estarem nessa fase de alteração hormonal, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre os fitoterápicos, as plantas, as raízes. Eu já digo que o chá não é uma crendice popular, tá? O uso dos chás, dos fitoterápicos, das raízes, tem uma origem ancestral, coisa de mais de 2.000 anos atrás, tá? Então, povos chineses, indígenas, indianos, eles já usavam muitos chás, muitas raízes para aliviar sintomas de algumas doenças, tá? E já no século passado, já alguns princípios ativos dessas plantas já começaram a ser, inclusive, mais pesquisadas e também até industrializadas, tá? Vocês já ouviram falar da aspirina, que é tão comum, a S? Então, ele é derivado realmente da planta. Em 1950, ou seja, quase 100 anos atrás, já se estudou muito uma planta que chama simicifuga, que é muito comum a gente usar ela para aliviar fogacho. Vocês já ouviram? Simicifuga racemosa, um nome tão difícil, né? Mas já há quase 100 anos se tem estudo sobre ela para aliviar nossos sintomas, principalmente dos fogachos, ansiedade. Isso, ó, lá atrás, 100 anos atrás, na Alemanha. Então, os chás, os fitoterápicos, as raízes não são simplesmente crendice popular, tá? Tem ciência por trás disso e, inclusive, a OMS, ela reconhece o uso desses
fitoterápicos como parte de uma medicina integrativa que alivia os nossos sintomas de maneira segura e muito responsável, tá, meninas? Então, vamos falar um pouquinho. Quem está entrando agora, eu fiz uma breve introdução dos fitoterápicos. E por que usar fitoterápicos, né? Então, quando a gente pensa em climatério e menopausa, a gente pensa numa fase de alteração, de declínio hormonal, né? Estrógeno e progesterona estão em queda. Já no climatério, aquele período ali dos 40, 45 anos, a gente já começa a ter sintomas, mesmo sem ter entrado na menopausa, mesmo menstruando. Por quê, doutora Tati? Porque mesmo menstruando, a gente produz uma quantidade de hormônios que não é suficiente. E essa diminuição de hormônios causa muitos sintomas ruins para a gente, tá? Então, tem mulheres que acham que só vão ter sintomas da menopausa quando parar realmente de menstruar por 12 meses, e realmente não é assim que funciona. Antes da menstruação parar, você já pode ter sintomas, tá? Muitos sintomas, inclusive. Sim, quais são os sintomas? A gente fala bastante. Cansaço, alteração de libido, ganho de peso, fogachos. A mulher tem uma tendência à resistência insulínica, então ganha peso, tem chance de ficar diabética. Tem muitos sintomas, tá? Dores articulares, formigamento no corpo, aquele esquecimento, aquela névoa mental, mulher tá falando alguma coisa e acaba esquecendo. Isso é muito comum, tá? Então eu falei dos principais sintomas, além de ansiedade, depressão, tantos outros sintomas que a gente realmente começa a apresentar nessa fase, tá? Lembrando que os fitoterápicos, eles são aliados, né? Então, do mesmo jeito que não adianta a gente segmentar o tratamento, tratar só alimentação, só usar hormônio, só usar fitoterápico, vocês precisam entender que essa nossa fase da menopausa, do climatério da menopausa, a gente precisa olhar para diversos pilares para a gente realmente ter uma resposta adequada do nosso organismo. O que eu quero dizer? Você precisa ter um estilo de vida mais saudável, uma alimentação anti-inflamatória, fazer uma atividade física, fazer uma suplementação com vitaminas, fitoterápicos, fazer uma suplementação com hormônios, se você realmente é eletiva para isso, tem indicação médica para reposição hormonal, se você quer fazer uma reposição hormonal, né? Então, é isso. São pilares que a gente tem que tratar aí para nossos sintomas da menopausa conseguirem ir embora, tá? Deixa eu dar mais um gole aqui no meu chazinho. Ó, eu vou adiantar para vocês. Esse chá, a indústria, né, evoluiu muito. Então, sempre quando eu faço uma live, uma aula de fitoterápicos, eu mostro muitos fitoterápicos. Eu vou pegar aqui, que eu compro a granel, ó, mulungu. Então, eu vou na loja de produtos naturais e compro. Vou mostrar alguns hoje, tá? Mas já existem hoje alguns chás mais específicos para aliviar alguns sintomas, seja insônia, cansaço, fogachos. E esse eu vou tampar a marca aqui, ó. Se vocês quiserem, vocês me perguntem depois. Mas é uma marca bem conhecida que fez, ó, para menopausa. O nome do chá é Cheguei Menopausa. Então ele tem alguns componentes, que é esse chá gelado que eu tô tomando aqui, muito gostoso, por sinal. Então, o que eu falo é o seguinte: nem todo chá é para toda mulher. E também não é para você fazer uma mistura aleatória de ervas. Então, você vai na loja, compra diversos chás diuréticos, chás estimulantes, chá calmante, mistura tudo e faz uma única composição, digamos assim. Isso é, inclusive, muito perigoso. Já tive paciente que fez misturas de chás ou tomou muito chá diurético e foi parar no hospital. Já contei dessa história. Porque muitas vezes você começa a urinar muito depois de um chá, por exemplo, diurético, e você perde elementos essenciais para o seu corpo, eletrólitos, tá? Perde muito líquido, desidrata.
pode fazer alteração renal e acabar parando no hospital mesmo. Então, você tem que tomar muito cuidado. Chás, assim como medicações, podem causar efeitos colaterais, eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, a gente tem que ter critério, ter estratégia, ter orientação, principalmente uma orientação médica, do que você deve tomar, qual chá você deve tomar para aliviar seus sintomas. Ah, doutora Tati, mas e esse chá que você falou que ele é composto por mais de uma erva? Mas aqui é uma dose menor, né? Uma dose mais segura. Então, são combinações estratégicas que não vão fazer mal. Agora, por exemplo, essa caixinha aqui tem 10 sachês. Se eu tomar as 10 no mesmo dia, isso vai fazer mal para mim. Então a gente também tem que ter critério, tomar 2, 3 vezes ao dia, qualquer tipo de erva que eu vou falar aqui, mas assim, tomar em exagero, tudo vai fazer mal, tá? Então se você comer em exagero, você vai sentir mal. Se tomar chá em excesso, também pode te fazer mal, porque cada chá é direcionado para um sintoma específico. Vocês estão entendendo até aqui? Tá tudo bem? Qualquer coisa vocês coloquem nos comentários, tá? Então, eu vou falar de principais fitoterápicos que vão aliviar os nossos sintomas. Quais fitoterápicos que mais trazem benefícios? Eu vou, por sugestão aqui para vocês, eu vou dividir por sintomas para facilitar mais e ficar mais prático, tá? Então, começando com os fogachos, tá? Fogachos e suores noturnos. O meu preferido é esse aqui, só um minutinho. Amora, ó, chá de amora branca. Comprei aqui, ó, na loja de produtos naturais. Amora branca, sálvia, a simicifuga racemosa, que é o que a gente falou aqui agora há pouco, ajuda muito, porque ele tem uma ação estrogênica leve, essas plantas, que acabam modulando naturalmente nossos hormônios. Então, se você tem uma queda do estrógeno da progesterona e você faz o uso de um chá que tem uma ação estrogênica semelhante ao hormônio que está em queda, vão melhorar seus sintomas. Então, lembrando, a amora, a sálvia e a simicifuga, tá? Então, são meus prediletos aí para os fogachos. Doutor, o que é aquele fogacho, aquele calor louco que eu sinto? O nosso cérebro entende que o nosso corpo está muito quente, ele precisa resfriar. É como se a gente tivesse com um problema no nosso termostato natural. E daí nosso cérebro manda um estímulo para o nosso corpo para resfriar. E daí a gente começa a ter sudorese, escorrer pela testa, ficar com a bochecha vermelha, você ter palpitação. Então é um mecanismo que o nosso cérebro manda para o corpo para resfriar. Quando a gente toma os chás, esses que eu falei, a amora, a sálvia, a simicifuga, a tendência é melhorar muito. Eu gosto de tomar, orientar minhas pacientes a tomar 1, 2 vezes ao dia, melhora bastante, tá? Para insônia, ansiedade, então eu tenho aqui a camomila, que é uma das principais também. Não, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. A camomila, o mulungu, que é esse aqui, ó, que parece uma serragenzinha. Esse é o mulungu, tá? A passiflora, que eu também tenho aqui, também, ó. A passiflora. Então, são plantas que realmente agem como calmantes naturais, relaxantes, melhoram a qualidade do nosso sono. Se você está muito irritada, muito estressada, se toma ao longo do seu dia, você pode ter muito benefício com esses fitoterápicos, tá? Porque eles são relaxantes leves. Lembrando, tudo que é em excesso, se você tomar 2 litros desse chá, também pode não te fazer bem, você ter efeitos colaterais. A queda de libido, falta de energia, eu gosto muito da maca peruana, eu sempre falo para vocês. A maca também vem lá dos Andes, a raiz, né? Melhora a libido, melhora o nosso cansaço. Eu praticamente todos os dias tomo a maca peruana. Para melhorar muito nossa libido, além da maca, o tríbulos. Tríbulos terrestres também ajudam muito. Vocês já ouviram falar em feno grego? Também. Maca peruana, o tríbulos terrestres e o fenogrego são excelentes para aumentar, melhorar e aumentar nossa libido, que está em queda nessa fase.
Saúde metabólica e inflamação. O chá verde, que eu também separei aqui para vocês, o chá verde, o hibisco, eles são ótimos diuréticos. Mas também tem que usar com moderação. A história que eu contei agora há pouco para vocês. Tomou em grande quantidade um chá diurético, pode perder eletrólitos, pode causar desidratação, alteração renal e fazer você parar no hospital. Então tem que tomar muito cuidado. A cúrcuma, não trouxe ela aqui, mas eu falo muito para vocês da cúrcuma. É um antioxidante, anti-inflamatório natural. Vocês já viram a raiz da cúrcuma, como ela é? Parece uma raiz mesmo, um gengibre. Você pode usar ela ralada, pode usar também em pó, em cápsula. Então, esses todos melhoram muito o nosso metabolismo, a nossa inflamação, tá? Lembrando que nem todo chá serve para todas, não dá para a gente generalizar. Então, aqui eu separei alguns sintomas e alguns fitoterápicos estratégicos para aliviar sintomas, tá? Lembrando que todos esses chás que eu trouxe aqui, eles podem interagir com algumas medicações. Portanto, é sempre importante você falar com o seu médico, com a sua médica, que muitas vezes você já trata alguma doença, vou dar um exemplo. Você já toma alguma reposição hormonal, teve câncer de mama, câncer de endométrio, e faz alguma reposição com hormônios, ou mesmo tem alguma doença que faz uso de anticoagulantes, ou já faz uso de medicação para dormir, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque esses fitoterápicos, que são muito bons para aliviar sintomas, eles também podem causar prejuízo, efeitos colaterais, que eu já vou falar para vocês, tá? Então, sempre buscar auxílio, orientação de um profissional que entenda, principalmente disso aí que a gente está falando. E ressaltando, esses fitoterápicos não vão substituir uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável, atividade física. Então a gente tem que conectar tudo isso aí. É o que eu sempre falo muito. A gente precisa de conexão para aliviar os nossos sintomas. Eu vou falar alguns efeitos colaterais de algumas plantas que eu trouxe aqui, alguns fitoterápicos. Então, a simicifuga, como ele tem um efeito estrógeno leve, a gente tem que tomar muito cuidado em pacientes que tiveram ou estão com câncer de mama, câncer de endométrio. Então, a simicifuga é um chá que a gente evita nessas pacientes. A amora, pacientes que tomam algum tipo de anticoagulante, a gente sempre fala para tomar com moderação. Não que você esteja proibida, mas tomar com moderação, né? 1, 2 vezes ao dia. A sálvia, que também é um chá que ajuda muito os nossos calorões, os fogachos, para você que tem uma hipertensão muito descontrolada, tem que tomar cuidado, tá? Com a sálvia. A passiflora, que é aquele chá que a gente usa para relaxar, para tentar dormir melhor, pode ter associação com medicamentos que ajudam a dormir. Então, se você já faz uso de algum medicamento, se você toma muita passiflora, você pode ter uma sonolência excessiva, tontura, dor de cabeça, então tem que tomar cuidado, tá? Maca peruana, me perguntaram outro dia se ela aumenta a pressão. Não aumenta a pressão, mas eu sempre falo, não use em excesso, principalmente à noite. Se você usa maca peruana à noite, certamente ela vai tirar o seu sono. E nós, mulheres que já temos uma alteração hormonal que diminui a nossa qualidade do sono, à noite a gente tem que relaxar e não ficar mais ativo. Então a maca, eu gosto de orientar de manhã, assim que acorda, ali no café da manhã e depois do almoço, tá? O chá verde, que é o diurético, assim como o hibisco, cuidado com o excesso, tá? Tem mulheres que, em vez de tomar água, trocam a água por 2 litros de chá por dia. Isso aí pode ser muito perigoso, né? Podemos perder eletrólitos, ter efeitos colaterais por excesso. Plantas medicinais, os chás, eles são considerados remédios, então a gente tem que tomar muito cuidado, tá?